Olá, quarto ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje estaremos iniciando a unidade 3 do nosso livro, na página 38. Nesta página estaremos falando sobre as revoltas no período colonial. Mas o que vem a ser revoltas? Revoltas nada mais é do que lutas, conflitos, agitações. Então veremos quais lutas, quais conflitos aconteceram no período colonial. Lembrando que o período colonial foi o período em que o Brasil foi dominado por Portugal. Esse domínio iniciou-se em 1500 e foi até o ano de 1822, com a independência do Brasil, quando o Brasil ficou totalmente livre do domínio de Portugal. Podemos então agora começar? Acompanhe com a tia a leitura do texto que vai falar sobre esse assunto, mas eu convido a você que não deixe de fazer a sua leitura, que não deixe de destacar pontos importantes desse assunto. Vamos começar então com a leitura na página 38. Revoltas no período colonial. O governo português procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção de açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou muitos conflitos. Note, 3 atividades naquela época geravam muita riqueza, gerava muito lucro. Que atividades? O comércio, a mineração e a produção de açúcar. Logo, por gerar muitas riquezas, iria gerar muitos conflitos. Abaixo no nosso livro, nós temos aí uma barra de ouro proveniente da fundição Vila Rica, Minas Gerais, no ano de 1804. Continuando, ao fundir o ouro e gravá-lo nas casas de fundição, o governo português controlava a exploração e a circulação do ouro encontrado e garantia o pagamento dos impostos. Então, continuando. Tensão na região das Minas. Tensão significa preocupação, porque no início do século XVIII havia essa tensão, havia essa preocupação nas minas. Minas, local onde se extrai ouro, onde se extrai riqueza. Continuando. No início do século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente. Olha aí o motivo pela qual estava tendo essa tensão, essa preocupação. Por quê? Porque a notícia da descoberta do ouro se espalhou. Imagine você ouvir alguma notícia de que em determinado local encontra-se ouro. O que você faria? Certamente correria para esse local para fazer o quê? Adquirir esse ouro. Foi o que aconteceu nessa época, no início do século XVIII. Por isso, toda essa tensão. Continuando. Muitas pessoas partiram para a região das Minas em busca de riquezas, o que fez com que a população da região crescesse rapidamente. Muitas pessoas de vários locais, ao saber dessa notícia, que agradou a muitas pessoas, vieram para esses locais e ali passaram a habitar, passaram a morar. Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que as pessoas de outros lugares explorassem as riquezas encontradas por eles. Essas riquezas foram encontradas pelos bandeirantes paulistas. Então, quando eles souberam que a notícia havia se espalhado, eles não concordavam que essas pessoas vinham para esse local para explorar o ouro. Isso gerou um grande conflito.
conhecido como Guerra dos Emboabas, que durou, olha o tempo que durou essa guerra, 1707 a 1709, ou seja, 2 anos. E terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram a busca por ouro em outras regiões. Então, os paulistas, nesse conflito, eles perderam a derrota e, com a derrota, eles foram para outras regiões, para outros lugares em busca de ouro. Podemos continuar? Então, voltando, a Guerra dos Emboabas foi um conflito que durou 2 anos, ocorreu nas Minas Gerais. O motivo foi a exploração do ouro, que não foi aceito pelos bandeirantes paulistas por conta das pessoas que vieram de outros locais para também explorar essa riqueza. O final, o desfecho dessa revolta foi a derrota dos bandeirantes paulistas. Podemos continuar? Na página seguinte, na nossa página 39, diz assim: mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou em Vila Rica, atual Ouro Preto, depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, que são estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. Então, essa revolta que iniciou foi por conta da criação, da instalação dessas casas de fundição. Nessas casas de fundição seria o local onde o imposto deveria ser pago. Imposto esse que, quando o colono descobria ouro, ele teria que dar uma parte, que se chamou quinta parte, para pagar como imposto aquele ouro que ele encontrou. De todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português, como ilustrado a seguir. Essa cobrança gerou a revolta de diversos colonos que se reuniram para exigir o fim das casas de fundição e a diminuição de outras cobranças. Como seria esse pagamento? Observem para o livro de vocês. Vocês têm aí 5 quadradinhos. Imagine que você tem essa quantidade de ouro. Qual seria a parte que você deveria pagar ao governo português? Observe que dessas 5 partes, apenas uma parte está dentro de um quadradinho vermelho. Então, como falou no início, quinta parte, então você deveria, dessas 5 partes, tirar uma dessas partes e entregar como pagamento ao governo português. Com isso, os colonos foram se revoltando. Eles achavam injusto ser essa parte toda que deveria ser pago ao governo português. Com isso, eles vão se revoltar. Vamos continuar? O governo português não atendeu aos pedidos dos colonos e ainda prendeu alguns de seus membros, como destaque para Filipe dos Santos, que foi condenado à morte. Mas por que Filipe? Era só ele que participou dessa revolta? Não. Mas como ele era o líder do movimento, ele era o líder da revolta, ele foi condenado à morte. E mais ainda, ele foi esquartejado. Ele teve o seu corpo cortado em pedaços. Mas por que fazer isso? Para que todos aqueles outros que pensassem, que ousasse não obedecer às normas, às ordens do governo português, saberia o que poderia também acontecer com ele. Por isso, a atitude do esquartejamento. Então, por esse motivo, o movimento ficou conhecido como Revolta de Vila Rica, também chamado de Revolta de Filipe dos Santos. Então, hoje,
aprendemos sobre duas revoltas que ocorreram no período colonial. Vamos então, neste momento, fazer uma revisão, mas, diante de tudo, caso aconteça alguma dúvida, fique à vontade para estar ligando para a tia, mas é necessário que também você faça a sua leitura individual no nosso livro. Vamos então fazer um pequeno resumo? Vamos lá? Primeira revolta que vimos hoje recebeu o nome de Guerra dos Emboabas. Ocorreu no período de 1707 a 1709. Em que local essa guerra ocorreu? Minas Gerais. Participantes desta guerra, desta revolta, os bandeirantes paulistas com os emboabas. Lembrando que os emboabas eram os forasteiros, aquelas pessoas que vieram de vários locais após a notícia da descoberta do ouro em Minas Gerais. O objetivo, tá? Por que essa guerra ocorreu? Foi por causa da disputa da exploração das riquezas, na época o ouro. Final dessa revolta, os paulistas foram derrotados. Logo, quem foi vencedor, já que os paulistas foram derrotados, os forasteiros, os emboabas, venceram nessa revolta. Portugal, com isso, vai criar duas capitanias, que é uma outra informação que eu gostaria de estar dando a vocês. Portugal criou as capitanias de São Paulo e das Minas do Ouro. Com qual objetivo? Colocar pessoas da confiança dele para estar tomando conta dessas duas capitanias, para que forasteiros não invadissem. Paulistas retiram-se em sua maioria e descobrem novas jazidas de ouro, só que agora em Goiás e em Mato Grosso. Ok? Nosso segundo resumo vai falar da segunda revolta, que foi a revolta conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, que foi o líder da revolta. Essa revolta ocorreu no ano de 1720. Vamos ver algumas características dessa revolta? Também chamada de Rebelião de Vila Rica. Reação da população, olha aí o objetivo, reação da população às taxas excessivas que eram cobradas aos colonos e ao anúncio de criação das casas de fundição. Outra característica, o movimento foi sufocado e seu líder, Filipe dos Santos, esquartejado. Como a tia falou, além dele ter sido morto, depois da sua morte, o seu corpo foi cortado em pedaços. Quarto ano, agora eu preciso que vocês realizem com toda atenção as atividades que estão sendo propostas lá no nosso grupo para este assunto. Posso contar com você? Não esqueça que às 4 horas estaremos fazendo a nossa correção das atividades. Tudo bem? Um grande abraço.